Somos de sua majestade. Temos visto o Senhor cumprir sua palavra. E sabemos que somos personagens de sua grande sinfonia. Atuamos nas coisas que temos visto e temos ouvido. Como podemos viver se não louvando a Ti? Porque somos epístolas vivas, lidas por homens. Para mim, Tu és o Deus poderoso de novo encanado. Oh, somos epístolas vivas, lidas por homens. E Tu és o Deus poderoso de novo encanado. Somos um espetáculo no mundo hoje. A vida de Cristo manifestará. Cristo ressuscitará. Com o que Deus tem feito no nosso meio nesses últimos dias, especialmente os últimos eventos que têm se desenvolvido bem diante de nossos olhos, confirmando assim as palavras de Deus que foram ditas pelo seu profeta. Palavras essas que ele disse que seriam cumpridas no nosso dia, e nós somos testemunhas oculares dessa grande perfeição da palavra de Deus em seu cumprimento, que está tomando lugar agora mesmo. Como vocês têm acompanhado, nós temos falado várias vezes aqui, né? Então, sabemos que é uma hora muito especial para a noiva do Senhor Jesus Cristo. É uma hora de preparação, uma hora de muito cuidado, uma hora de muita que devemos vigiar muito, pois sabemos que o inimigo está procurando oportunidade para fazer o maior dano possível que ele pode para o povo de Deus nesta hora. Mas graças a Deus pela promessa de que nossos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E todos aqueles cujos nomes foram encontrados ali estão aqui hoje manifestados, estão sendo manifestados exatamente de acordo com o que a palavra de Deus disse a respeito de nós, deste povo chamado a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós temos falado nos últimos programas sobre um tópico em especial, e eu gostaria de continuar falando nesta noite. E como sempre, gostaria que você tivesse bastante atenção naquilo que nós vamos dizer aqui, porque nós entendemos cada vez mais e mais de que a maneira que Deus fala com o seu povo não é a maneira que o homem fala, mas é a maneira que Deus fala. Deus tem a sua maneira peculiar de falar com o seu povo, e só haveria um povo na terra que teria os ouvidos treinados para ouvir o que o Espírito estava dizendo às igrejas. Foi para isso que Deus enviou um profeta no nosso meio, para que não que ele viesse apenas nos dizer a palavra de Deus, não viesse apenas revelar a palavra de Deus, mas este profeta foi deixado como um exemplo. Em outras palavras, Deus mostrou para nós como é que nós deveríamos fazer para chegar aonde o profeta de Deus chegou. Então, por isso que ele disse que haveria uma segunda cavalgada. E nessa segunda cavalgada, a semente que viria através da palavra que foi falada pelos lábios do profeta teria que trilhar exatamente pelo mesmo caminho que o profeta trilhou. O mesmo cenário que foi estabelecido na sétima era, nos dias do profeta, exatamente o mesmo cenário, os mesmos desafios, as mesmas provas, foi deixado para nós, porque se não fosse assim, Deus não poderia nos galardoar o mesmo prêmio que ele deu ao seu profeta. A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E a promessa para essa hora não é nada mais, nada menos do que um povo profeta estaria na terra. Um povo profeta, um povo
que literalmente seria um profeta, assim como o profeta da era foi. Porque nós vimos que nas eras passadas, sempre houve um profeta e o seu grupo. Mas nós sabemos que, exceto a primeira era, as demais não tiveram profeta. Não é verdade? É por isso que o seu grupo não era profeta. Mas quando chegou na sétima era, ele não apenas foi profeta, mas ele trouxe toda a revelação da palavra de Deus, ao contrário do que Paulo fez. Paulo tinha toda a revelação da palavra de Deus, mas ele não anunciou toda a revelação da palavra de Deus. Então, o último profeta, comparado com o primeiro profeta, tudo que Paulo pregou, ele pregou também. A diferença é que Paulo pregou em forma misteriosa. E este último mensageiro pregou a mesma palavra de Paulo, mas não em forma misteriosa, em forma revelada, possibilitando assim a manifestação dos profetas de Deus que estariam sobre a face da terra. Então nós vemos que a promessa para nós hoje foi dada para cada um daqueles cujos nomes são encontrados no livro da vida do Cordeiro. Veja, a palavra de Deus não vem a não ser aos profetas. Então a única maneira da palavra de Deus ser revelada para nós hoje é se nós formos profetas. Porque a palavra de Deus só vem para os profetas. Ela não vem para reformadores, não vem para teólogos, não vem para mestres, não vem para pastores, a menos que a unção profética esteja sobre eles. Isso faz deles profetas. Porque o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito de profecia. E Jesus Cristo é a sua palavra. Logo, para nós entendermos a palavra de Deus, para que Deus possa revelar a nós a palavra de Deus, nós tivemos que nascer predestinados a sermos profetas aqui nesta era, nesta geração. Todos aqueles os quais receberão a palavra de Deus, que são contados no número da noiva, eles são profetas de acordo com a palavra de Deus. Porque nos dias da voz do sétimo anjo, não nos dias do sétimo anjo, mas nos dias da voz do sétimo anjo. E nós vimos que esta voz deixou o mensageiro e falou pela segunda vez em João. A mesma voz que estava lá, a voz de Cristo, que é o arcanjo, que é Deus, que é o Espírito Santo. Na primeira cavalgada, ele falou através do seu profeta no final da era de Laodiceia. Na segunda parte, no tempo do fim, teve duas partes. Na segunda cavalgada, não é verdade? Agora esta mesma voz, este mesmo Espírito Santo, este mesmo anjo da aliança, desce no meio do povo, chamado povo do terceiro êxodo, o povo, os escapados das denominações. Mas o mesmo desafio que o profeta teve nas denominações, entre as denominações, nós, o povo de Deus, temos tido entre os denominacionais. Agora, muita gente pode se ofender com essas palavras, mas são as palavras do profeta. E nós vamos ver isso na Bíblia hoje. É isso que a gente vai estar falando, como temos falado nos últimos programas. De que nós seríamos postos entre os denominacionais. Foi ou não foi assim nos dias de Moisés? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então os testes que o povo de Deus teve que encarar no deserto por 40 anos, lembre-se disso, 40 anos, assim como foi 40 anos na era de Laodiceia, de 1906 a 1946, só houve denominação, só denominação. Mas a partir do final dos 40 anos, Deus finalmente aparece com o libertador, Salvador, o Espírito Santo, na forma de um profeta, o Espírito Santo, o mensageiro da era, porque o mensageiro da era de Laodiceia, o mensageiro da era de Esmirna, de Filadélfia, de Tiatira e todas as demais, o verdadeiro mensageiro, de acordo com as palavras do profeta, foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Filho do Homem. A única diferença é que o termo Filho do Homem é quando ele viesse com toda a plenitude da palavra, que só aconteceu na sétima era. Mas como eu estava dizendo, por 40 anos, de 1906 a 1946, o anjo do Senhor foi adiante fazendo uma obra, foi adiante em todas as denominações. Este anjo de Deus apareceu entre eles, houve um derramamento do Espírito Santo em todos os grupos, entre todas as denominações, mostrando que ele faria a mesma coisa na segunda cavalgada. Mas na segunda cavalgada, Deus tinha destruído o santuário que uma vez ele havia habitado. Ele destruiu, ele tirou aquele velho sacrifício contínuo. Assim como foi no Velho Testamento, de bodes e carneiros e assim por diante. Depois,
Quando chegou o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquilo foi tirado. Quando o verdadeiro Cordeiro de Deus, a palavra de Deus, aparece no meio das denominações em 1946, então ele tira o sacrifício contínuo antigo e estabelece o novo. Mas assim que o novo se estabelece, então a abominação desoladora entra no meio deles e tira a palavra do meio deles. Você está entendendo? Primeiro quem tirou o sacrifício contínuo das denominações, o velho sacrifício contínuo, foi o próprio Cristo, de acordo com as Escrituras. Porque quando ele viesse, ele tiraria o sacrifício contínuo. Ainda que seria através do comando para que o diabo entrasse lá e fizesse. Mas da segunda feita, depois de ele estabelecer o verdadeiro sacrifício contínuo, a palavra manifestada, a verdadeira expiação, que é o Cordeiro, que é Cristo, entre as denominações primeiro, o que é que acontece? O desolador aparece ao mesmo tempo que ele aparece, justamente para derrubar a palavra de entre o povo que saiu depois ainda das denominações. Tirou no meio das denominações e ele ainda faria a mesma coisa quando viesse a segunda cavalgada. Espero que você esteja captando isso aqui. Se você quer saber onde nós estamos, volte no mapa da Palestina. Volte na sétima era, veja o que Deus fez na sétima era, todas as junções do tempo, a mudança do ministério, a aparição de um mensageiro após ou um pouquinho antes de terminar a era denominacional, a sétima era, um pouquinho antes de terminar aquela era, Deus aparece com um homem só, um mensageiro, mostrando que ele escolheria aqui na segunda cavalgada, um pouquinho antes de terminar aquela era daqueles escapados, a era do povo do terceiro êxodo, porque eles escaparam. Por causa da misericórdia de Deus, Deus teve que garantir um tempo a mais até que cada um daqueles nomes fossem manifestados na terra. Você está entendendo? Agora, óbvio que quando o último fosse completamente revelado, ou manifestado, melhor dizendo, quando ele fosse manifestado, então não haveria mais graça para aquele grupo também. Assim como não houve mais graça para aqueles nas denominações, exceto aqueles que vão aparecer na tribulação, não é verdade? Os justos que vão aparecer na tribulação de Mateus 24. E as virgens nécias e assim por diante. Aqueles que vão escapar ali. Então, nós temos visto como é que Deus foi tão bondoso, tão maravilhoso, de ter feito isso conosco, de ter nos deixado um exemplo para que assim como Ele fez, assim nós fizéssemos. Como Jesus disse, para que assim como eu faço, façais vós também. Então Deus não veio apenas trazer a palavra, Ele veio manifestar a palavra, Ele veio mostrar para nós como é que se fazia para chegar onde aquele profeta de Deus chegou, né? Então Deus não poderia apenas falar, mas Ele tinha que demonstrar para nós como é que se fazia. E ao mesmo tempo que Ele designou lá, você vai entender como é, irmãos, a perfeição da palavra de Deus. Você vai perceber como é que Deus designou um tempo para eles aqui e ao mesmo tempo que Ele designa para esse grupo do tempo do fim. Nós estamos falando sobre as 70 semanas de Daniel e mais especialmente a última semana de Daniel, e você vai ver que a mesma aliança que Ele confirmou através da aparição do Messias lá nos 3 anos e meio, nos dias de Jesus, quando Ele estava caminhando, como é que Ele confirmou a aliança, segundo as palavras do profeta? Ele confirmou a aliança ao realizar o sinal do Messias. Ele provou para eles que Ele era o Messias. E como é que Ele vai confirmar a aliança nos restantes 3 anos e meio? Ele vai confirmar o sinal do Messias mais uma vez com 2 profetas. Tá, nós estamos falando dos judeus agora. Mas assim como Deus lidou com os judeus, Deus lidou com os gentios também. O mesmo programa. Deus não tem 2 Bíblias. Deus não tem 2 programas. Deus não tem 2 mentes. Deus tem uma mente só. Se Ele deu um desafio para os judeus, Ele tem que dar o mesmo desafio para os gentios. Se Ele deu um desafio para a sétima era, Ele tem que dar o mesmo desafio para o povo do terceiro êxodo. Ao contrário, Ele tem que levantar aquela geração e pedir desculpas se Ele facilitar para nós. Então, os mesmos desafios que o profeta encontrou nas denominações, nós temos encontrado entre o povo do terceiro êxodo, os denominacionais que saíram. Não todos, mas Deus tinha que dar um desafio para nós. Deus tinha que permitir que eles cruzassem para que nós pudéssemos ser moldados à estatura do homem perfeito. Você está entendendo?
Então, é isso que está acontecendo. Agora, eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui no livro de 2ª Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Presta bem atenção no que o profeta Paulo vai dizer para nós aqui. Veja o que ele vai dizer aqui. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Nos dias de Paulo não estava perto. Mas a Bíblia disse que haveriam 7 eras, e quando chegasse a 7ª era, então nós saberíamos que ali seria o dia do Senhor, ou que o dia do Senhor estaria muito próximo. E olha o que ele diz aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o quê? O dia do Senhor não viria sem que isso aqui acontecesse. Presta atenção. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então a primeira coisa que apareceria, teria que vir uma apostasia. Agora, o que é a apostasia? O que é a apostasia? A apostasia foi justamente a aparição deste apóstata, ou aparição da abominação desoladora entre todas as denominações, entre todas as nações no mundo todo, porque o Assolador havia chegado. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então, para que esse dia se aparecesse, ou para que ele se manifestasse, a apostasia tinha que acontecer primeiro. Mas olha como ele vai dizer, olha o que ele vai dizer aqui. Antes do dia do Senhor. Antes, não depois. Não depois do rapto, antes do rapto. O que vai acontecer? Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste. Ele não está falando que ele seria só revelado, mas está dizendo que ele seria manifestado. Olha quem é que vai ser manifestado aqui. E a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Só o homem do pecado, no velho ministério das eras, ou quando ele já entrou na sua última cavalgada? O que ele diz? O filho da perdição. Opa! Então, antes do rapto, o que aconteceria? Se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição. Antes que viesse, veja no capítulo 2, verso 2. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, a queda do mundo, na 7ª era, as denominações, né? Mas esse manifeste o quê? O homem do pecado. Só naquela forma de homem do pecado? Ou o Deus do pecado também no homem se manifestaria, que é o filho da perdição? O filho da perdição. Então, antes que aquele dia chegasse, ele se manifestaria aqui. Agora, eu sei que você está pensando, que o profeta disse que quando a besta se encarnasse, nós não estaríamos aqui. Mas espere lá até nós terminarmos. Vamos ver exatamente o que é que o profeta disse aqui. Porque o Paulo está dizendo, ele disse que pregou exatamente a mesma mensagem que Paulo. E lembre-se que Deus esconde. Deus esconde. Então, Deus é a palavra. A palavra esconde dos sábios e entendidos. E revela aos pequeninos, tantos quantos queiram aprender. Não é verdade? Então, olha, antes que chegasse esse dia, se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição. Ponto final. Antes do rapto, esse homem teria que se manifestar. Ele teria que estar aqui. Se Deus realmente confirmou a sua aliança ao realizar o sinal do Messias, de acordo com Lucas 17:30, em um profeta, o próprio Deus, como ele disse que faria em Tessalonicenses 4:16, do 13 ao 16, de que o próprio Senhor desceria. Se isso aconteceu, então é uma prova de que o diabo também estaria aqui. Porque quando Jesus iniciou o seu ministério, Judas Iscariote começou o seu ministério justamente chamado pela boca do próprio Senhor. O próprio Senhor lhe chamou. Quando ele aparece em cena, Judas Iscariote, o filho da perdição, o diabo encarnado. Agora, saiba que o diabo encarnado, você lembra que a Bíblia só diz que o diabo entrou em Judas? O diabo entrou em Judas quando ele estava reunido para a Páscoa lá, né?
Mas o que acontece? Isso não quer dizer que ele não era o diabo. A plenitude de Satanás entrou justamente naquela hora, mas desde o princípio ele era um diabo. A Bíblia diz que desde o princípio ele já era o filho da perdição, ele já era um diabo, não é verdade? Então desde o começo do ministério dele, ele já era um diabo. Agora, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E o que ele faria? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. O que é tudo que se chama Deus? A palavra. Onde a palavra for pregada, ele se levanta contra a palavra. Inclusive, entre o povo do terceiro êxodo. Ele vai fazer de tudo para que essa revelação não seja pregada. Você pode ler a mensagem, você pode falar a mensagem, mas a revelação ele não permite que venha. Você lembra que Daniel tinha o rolo dos livros e ele estava lendo o rolo dos livros de Jeremias e dos demais profetas. E o diabo nunca impediu que ele fizesse aquilo. Mas a revelação que estava descendo para ele sobre aquilo que ele tinha lido, o diabo foi diretamente contra o anjo forte para que ele não trouxesse a revelação para Daniel. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte, presta atenção nisso aqui, de sorte que se assentará. Ele vai se assentar. Como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora, nós vimos que ele, quando ele apareceu aqui, ele saiu para conquistar o mundo todo. Ele saiu para conquistar o mundo inteiro. E o templo que aquele anjo tinha usado durante aqueles 40 anos em especial, na sétima era, o templo de Deus, onde Deus provou que era o templo dele, dando sinais, maravilhas, prodígios, curas, profecias e toda sorte de milagres acontecendo entre eles para provar que era Cristo que estava dentro daquele templo. Não é verdade? As denominações. As denominações. Ali era o templo de Deus. Ali foi o templo que Deus usou através das eras. Mas, um dia Jesus saindo do templo, em Mateus 24, ele saiu do templo. Ele saiu do templo antigo. E quando ele olhou para o templo antigo, ele disse assim, não ficará pedra sobre pedra. Não é verdade? O que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Em outras palavras, como é que Deus confirmaria ele sendo o Messias no nosso dia? Realizando o sinal do Messias, discernindo os corações, pegando na mão dos enfermos, curando os doentes. Não é verdade? Esse seria o sinal do Messias, para confirmar, para provar que era ele que estava aqui. Não era um profeta, não foi William Branham que realizou as obras. Foi o Messias, o príncipe que desceria até nós para provar a aliança com a sua noiva. Como é que ele confirma a sua aliança com a sua noiva? Realizando o sinal do Messias. Mas esse camarada, sabendo o plano de Deus, de acordo com Daniel capítulo 9, 26 e 27, ele personifica o que Cristo faria, de acordo com Lucas 17 e 30. E fazendo assim, ele consegue enganar aqueles que estavam esperando pelo Messias. Eu espero que você esteja captando isso aqui. Espero que você esteja captando isso aqui. Mas você vai ver que ele fez a mesma obra que ele fez entre as denominações na primeira cavalgada, ele faz entre os denominacionais na segunda cavalgada. O mesmo templo que Deus usou aqui, no povo do terceiro êxodo, no deserto, o tabernáculo que Deus usou no deserto, o mesmo tabernáculo que foi realmente Deus que usou, foi realmente Deus que usou. Quando chegou no final, em Mateus 24, ele olhou para aquele mesmo templo e falou, vocês estão vendo isso? Olha que bonito, a mensagem esparramou pelo mundo inteiro. Olha que maravilha, cresceu. Jesus disse assim, não vai ficar pedra sobre pedra em tudo isso que vocês estão vendo. E agora, você pode discordar de mim e pode se sentir ofendido pelo que eu estou dizendo. Mas me prove então que não está ruindo ao redor do mundo inteiro. Cada uma das igrejas, chamada igrejas da mensagem, não estou falando do eleito que está lá dentro. Não estou falando dos verdadeiros crentes, eleitos, escolhidos e fiéis, que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Não estou falando desse. Eu estou falando do velho sistema romano, do velho sistema pentecostal, feito por mãos de homens,
que foi inserido, foi trazido, injetado, tentando hibridizar a palavra de Deus santa com as tradições humanas que vieram lá da Babilônia. Você lembra a cunha de Acã? Ele tirou lá da Babilônia e carregou para dentro do arraial do povo de Deus. E o que aconteceu? Morte. Mas aqui, Paulo está dizendo o que é que ele faria. Ele se assentaria como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Agora, você fala assim, não. Claro, as denominações. Espere um pouquinho, porque das denominações, ele foi para o deserto onde a mulher tinha ido. Aquela mulher escapou para o deserto. Um lugar preparado por Deus, não é verdade? Um lugar onde as águas não estavam. Mas o que aconteceu? O que aconteceu lá? A serpente, a mesma abominação, a inundação desoladora que foi subindo, as águas da imundícia foram subindo, saindo dos lugares mais baixos, conquistando os reinos mais baixos, aos reinos mais altos, aos mais altos. Mas por último, depois que ele conquistou todas as denominações, falta um pico, um lugar alto, um lugar deserto, onde essa mulher estava. E ela ficou por um tempo lá. Mas a Bíblia está dizendo que chegaria um tempo que ele, a serpente, e quem é a serpente? Satanás encarnado. Você lembra da visão do profeta na mensagem de Paradoxo? Quando ele percorreu os 2/3 do mapa da Palestina, lembra? Os 2/3 do mapa da Palestina. Quando ele entrou na última puxada, quem que apareceu lá? No caminho alto. No caminho alto, não era lá em Babilônia não, era no caminho alto. Quem é que apareceu lá? A serpente, a mamba apareceu lá. E aquele homem que acompanhava o profeta, Eliseu, aquele outro profeta, aprendiz de profeta, que estava caminhando com o profeta até a segunda puxada, ele conseguiu chegar. Quando ele entrou na terceira puxada, o que acontece? A mamba foi imediatamente atrás dele, exatamente como está escrito no livro de Apocalipse. Aquela serpente soltou a mesma abominação que ela soltou lá nas denominações. Da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, como de rãs, para congregar todo mundo para a batalha do Armagedon. Então, depois que ele conquistou lá, ele entrou no deserto, seguiu o povo no deserto, foi atrás da mulher. Quando ela entra na terceira puxada, quando esse homem aparece na terceira puxada, leia a mensagem Paradoxo para você ver. Isso não é isso que acontece lá. A mensagem Paradoxo, a visão que o profeta teve é Apocalipse 12. E na terceira puxada, quem é que estava encarnado lá? Quem é a serpente? De acordo com Apocalipse 12, 9, a serpente é Satanás encarnado. E o dragão, a antiga serpente. A antiga serpente, nos últimos dias, voltou a ser serpente. Por quê? Porque foi lançado na terra. Em outras palavras, foi encarnado aqui na terra. Primeiro lá nas denominações, na primeira cavalgada. Mas depois que ele conquistou tudo que tinha lá, ele foi no deserto onde a mulher estava, sendo protegida por Deus, alimentada por Deus pela mensagem de Elias que ele tinha armazenado, não é verdade? Mas isso não foi suficiente. Isso não protegeu a mulher e que a serpente viesse atrás dela. Então é disso que Paulo está falando, de que ele se assentaria no templo de Deus. Denominações e depois quem é que faltava conquistar? Depois das denominações, irmãos, presta atenção nisso aqui. A mesma conquista que ele fez primeiro entre os gentios, porque de acordo com Daniel 9, primeiro ele aparece entre os gentios e vai até a consumação nos judeus. A abominação desoladora da qual Daniel falara não aparece só como todo mundo está esperando ele aparecer lá para os judeus. Não. Ele já apareceu aqui há muitos anos, na sua última cavalgada. E o profeta queria pregar a mensagem, o rastro da serpente, não é verdade? Hoje tem um povo aqui na terra que sabe exatamente por onde que ela passou. E onde ela está agora mesmo. Onde que ela está agora mesmo? Ela não está mais lá nas denominações porque ela já conquistou lá. Ela entrou no meio do povo do terceiro êxodo e a Bíblia disse, o profeta disse na 70 semana de Daniel, ou na 70ª semana de Daniel, de que ele conquistaria as virgens nécias. Ele enganaria as virgens nécias.
as mesmas abominações influenciaram as virgens nécias para que os congregassem para a batalha do Armagedon, em outras palavras, para ser destruído na tribulação. Agora veja o risco que nós estamos correndo. O mesmo Jesus que usou esse templo durante esses 50 anos, aqui na mensagem, o povo do terceiro êxodo, a mesma palavra que Deus usou eles, Deus disse, eu vou destruir e acabar com tudo, porque esse não é o verdadeiro templo de Deus. Não é esse sistema estabelecido por homens. O verdadeiro templo de Deus é a sua noiva, porque a sua noiva é o seu corpo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no seu próprio templo, não é verdade? Eterno nos céus, porque a noiva é parte dele. Então o único lugar que Deus está hoje é na sua noiva e nem mais um lugar. Só nos seus eleitos, escolhidos e fiéis, desde antes da fundação do mundo, é o único lugar que Deus está. Em mais nenhum lugar. O resto é tudo abominação. Não que o povo... Por que... Irmãos, não se ofenda com o que eu estou dizendo. Por que as virgens nécias vão ter que ser purgadas na tribulação? Por causa da abominação que está nelas. Senão elas não precisavam ser limpas. Por que elas vão ter que ser limpas na tribulação? Porque elas estão sujas. Vai ter que ser purgado. Aí você disse, não, mas o profeta disse que elas eram limpas. Limpas até uma medida. Limpas até uma medida. Porque se tivessem completamente espiadas, purgadas, não teriam que ser purgadas na tribulação. Você está entendendo? Então, ele entra aqui, ele conquista isso aqui também. E ele vai fazer exatamente a mesma coisa com os judeus. Porque depois daqui, olha irmão, isso aqui é tremendo demais. Eu falei e continuo a falar. O último lugar que falta ele conquistar no mundo todo, depois que ele passasse por aqui, seria Israel. Agora eu pergunto para você, irmãos, por que ele já está em Israel? Por que ele já está se movendo em Israel? Se ele já está lá, então significa que ele já passou aqui. Seria um sinal de que ele já conquistou tudo que tinha que ter conquistado aqui? Nunca, jamais a noiva de Cristo. A noiva de Cristo ele não conquista. Mas os demais, todos, ele engana todos e joga na tribulação. E o último lugar que falta, o pico mais alto, depois desse pico alto, o pico mais alto que tem é a Jerusalém literal. Onde a abominação desoladora, a inundação, a água abominável subiria, que saiu da boca do falso profeta. Essa água cobriria tudo, cobriria, e o último lugar que falta, depois dele passar aqui entre o povo do terceiro êxodo, no deserto, o último lugar que falta são os judeus, e o profeta disse que ele vai enganar os judeus, menos os 144 mil que têm os seus nomes escritos no livro da vida também. Você está captando o paralelo? Primeiro ele passou aqui. Primeiro ele passou na sétima era com o profeta lá. Depois ele passa aqui no último lugar, o último reduto. Você sabia, irmãos, você sabia que a mensagem é literalmente uma nação? É uma nação distinta, uma nação peculiar. Não é assim que Pedro disse lá na sua carta? Uma nação peculiar. Foi um outro país que, assim como a América estava lá onde não tinha gente, o que quer dizer? O poder romano não tinha passado por lá ainda. Esse lugar que Deus preparou que a mulher ficasse até que chegasse à sua perfeição, foi um lugar especial que Deus preparou, chamado mensagem, um lugar especial, provisório, até que nós tivéssemos as asas para voarmos e sairmos daqui. Então a noiva, ela não pode estar mais nem na terra, nem no mar, porque a terra vai ser tomada pela água, pelo mar. De acordo com as escrituras, a abominação desoladora vai conquistar tudo. O único lugar que ele não vai conquistar é o céu. Então nós estaríamos no céu fugindo justamente da ira que está caindo sobre toda a terra. Estou falando de uma maneira simples para nós entendermos, não é verdade? Então, ele diz aqui que ele seria manifestado antes do dia de Cristo. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, antes do dia de Cristo. Qual que é o dia de Cristo? Palavra feito carne, não só no seu profeta. Não. Esqueça o profeta. O profeta cumpriu o seu papel de nos deixar um exemplo. Mas aquele mesmo Espírito Santo que estava no profeta, o verdadeiro mensageiro de todas as eras, ele continuou na terra. O anjo da aliança, que confirmou a primeira parte da aliança na sétima era, ele volta a falar com João. Você quer ver? Vamos comigo em Apocalipse 10. Veja em Apocalipse 10 o que diz ali. Apocalipse 10, 8.
E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Agora, que voz foi aquela que falou lá na sétima era? Lá atrás, entre as denominações. Que voz foi aquela? Foi a voz de William Branham ou foi a voz de Cristo? Porque a minha Bíblia diz aqui, no verso 3, que aquele anjo forte que desceu no céu foi quem clamou com grande voz e, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Não foi William Branham que soou 7 vozes. Foi Cristo. Foi o anjo da aliança. Esse é o anjo da aliança, que desce com arco-íris na cabeça. Mas quando chega no verso 8, no final da era, assim como foi no final da era lá, que o 7º mensageiro apareceu para os denominacionais, aqui no final desse mesmo tempo determinado, nesse espelho de tempo que Deus determinou, para dar a nós a mesma condição de rapto que ele deu para o seu profeta. Irmãos, só cego para não ver o que Deus está fazendo nessa hora. Só aqueles que são cegos para não captar a maneira que Deus está falando com o seu povo nessa hora. Porque não tem como não ver. É tão óbvio, é tão claro, é tão simples de se entender como é que Deus usou o seu profeta no final lá daquela era e ele determina mais uma vez. Ele não determinou 3 anos e meio para os judeus quando Jesus esteve na terra na primeira metade da aliança? Foi ou não foi? Lá atrás, lá atrás. Agora, ele faz exatamente a mesma coisa na 7ª era. Você lembra que a última semana foi dividida em 2 partes? A última semana não foi dividida em 2 partes? 3 anos e meio e 3 anos e meio, porque uma semana são 7 anos. A 7ª era foi dividida em 2 partes. Na primeira parte, aparece um profeta no final da primeira parte. Tá entendendo? No final da primeira parte. E aqui aparece agora um outro profeta, um Eliseu, um João, uma noiva, no final do último tempo determinado, no final aparece um João para que a aliança fosse reconfirmada mais uma vez. Você quer ver que eu leio para você? Olha aqui, ó. Fizeram a pergunta para o profeta. Olha só. Quando foi a aliança de Daniel 9:27 confirmada por uma semana? Aquela aliança de Daniel 9:27 não é a aliança do anticristo, esqueça. Depois que os selos foram abertos, o profeta disse aqui, ó, quando perguntaram para ele. Isso aqui está, perguntas e respostas, depois que ele pregou o 6º selo. Então, o profeta disse, está falado. E ele vai provar pelas escrituras que é verdade. Olha, quando foi a aliança de Daniel 9:27 confirmada por uma semana? Metade dela foi confirmada, a aliança, quando Jesus Cristo esteve na terra. Como é que ele confirmou? Pregando aos judeus. Ele nunca foi aos gentios. Olha só, capta aí, irmão, capta. Ele nunca foi aos gentios. E ele disse a seus discípulos, não vá aos gentios. Era só para os judeus, entende? E ele pregou por 3 anos e meio. Esta é a metade da 70ª semana agora, certo? Assim como Daniel disse que ele faria. Agora lembre-se, ele foi firmemente vindicado aos judeus. Capta isso aqui, irmão. Capta isso aqui, que se você captar isso aqui, você vai captar o que está acontecendo agora aqui, agora. Agora lembre-se, ele foi firmemente vindicado aos judeus, mas seus olhos estavam cegados para trazer estes passos aos gentios. Porque entre os 3 anos e meio primeiros e os últimos, aparece o tempo dos gentios, não é? Você não consegue ver o programa todo. O irmão Branham falou, você não consegue ver o programa todo, vê. E ele provou-se a si mesmo como profeta, captou? E ele provou-se a si mesmo como profeta. Fez bem exatamente o que o profeta faria. Mostrou a eles o sinal de um profeta, o qual, na sua própria palavra, dizia, se um homem disser que ele é espiritual, um profeta, observe o que ele disse. E se cumprir o que ele disse, continuar a se cumprir o que ele disse continuamente, aí, então, ele é verdadeiro. Agora, na última parte da 70ª semana, a última parte dela será durante o tempo do período da tribulação, depois do rapto da igreja. Então, há 3 anos e meio que ela será confirmada a eles de novo por profetas. Vem Moisés e Elias. Irmãos, o que a 7ª trombeta é para os judeus, o 7º selo é para os gentios. Você quer captar o programa de Deus? Veja o que Deus está fazendo com eles. Veja que Deus faz exatamente a mesma coisa conosco. Agora, como é que Deus provou, confirmou a sua aliança? Porque não é o anjo da aliança que desce em Apocalipse 10 aqui, que é Cristo, mas como que ele confirma a sua aliança? De acordo com Lucas 17:30. Mas assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Como é que ele confirma essa aliança?
Ele confirma essa aliança através de um profeta. Ele confirma essa aliança através de um profeta vindicado por Deus, né? Um profeta vindicado por Deus, provando que ele era o Messias. Não o profeta. Não, o profeta não é o Messias. Cristo é o Messias. A minha Bíblia diz que o Cristo é o Messias. Deus é o prometido. Deus é aquele que viria para nós. Seria a segunda vinda de Cristo, que culminaria com a transformação de corpos. Mas, irmãos, lá eu não estava lá eu não estava na era Laodiceia. Eu não estava lá atrás quando esse Cristo apareceu ali usando um profeta. Assim como os 144 mil, pequeno Benjamim não estava lá na terra da Palestina quando Jesus apareceu. O que ele faz então? Ele envia o espírito de Moisés e Elias neles mesmos, né? Entre eles, para reconfirmar a aliança que havia começado antes. Como é que nós sabemos que Cristo está aqui? A única maneira de nós sabermos que Cristo está aqui é se ele estiver confirmando de novo a aliança que ele confirmou agora há poucos dias na sétima era. É a prova do Messias. Como é que nós saberíamos que o Messias estaria aqui? Se ele estivesse fazendo as mesmas obras que ele fez quando ele estava lá. Mas lembre-se, as obras de sinais, as obras de discernimento e de pegar na mão não é para a noiva. Isso aí é para o mundo. Isso aí era para cegar o mundo. Essas duas coisas que o profeta tinha lá atrás não tem necessidade agora. Porque o mundo já está cego. O mundo já foi enganado. Já cumpriu o propósito. Eles não aceitaram, assim como Paulo disse. Mas, então, o que teria que se confirmar então? A revelação da palavra. Porque a noiva, ela só precisa da revelação da palavra. Ela não precisa de sinal, ela não precisa de maravilha, ainda que essas coisas acompanhem o Messias, a palavra. Não é verdade? Mas a única coisa que nós estávamos esperando seria o dia em que Deus realmente tirasse as escamas de nossos olhos, para que nós olhássemos na palavra, tivéssemos uma revelação perfeita, para que nos desse uma fé perfeita, para que nos tirasse daqui. Esse é o único propósito de Deus. Você está captando? Esse é o único propósito de Deus. Nada mais. Nada mais. Apenas que Deus, como ele disse que faria em Apocalipse 10, 8. Veja. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. A segunda vez. Tornou a falar comigo. E disse: vai e toma. Agora veja, essa voz está falando diretamente a João. Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. A palavra. Você está vendo? A palavra, constantemente, a palavra. Eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Só depois que ele tomou o livro que ele pôde profetizar, mostrando que ele teria exatamente o mesmo ministério que o profeta teve. Primeiro ele tomou o livro na mão. De 46 de 46 a 56, ele estava cumprindo o papel daquela última trombeta, anunciando, chamando eles para reconhecer a expiação, a palavra. Os gentios, você fala, mas isso é para os judeus. Não é para os judeus. O mesmo programa que Deus tem para os judeus, Deus tem para os gentios. Não haveria um ajuntamento da noiva? Para que serviria o ajuntamento da noiva? O ajuntamento da noiva seria para que nós reconhecêssemos a expiação. Você está captando? Para que nós reconhecêssemos a expiação que foi a nós apresentada por um mensageiro. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas depois que ele apresentou, o grupo teve que reconhecer que aquele era o Cordeiro de Deus. Tem o mensageiro, tem o Cordeiro, mas tem o grupo. O grupo apareceu depois para reconhecer. E olha o que ele diz aqui. Então ele tem o mesmo ministério. Irmãos, se você ver na sequência, mesmo Apocalipse 11 até o final, você vai ver que a noiva, assim como aos 144 mil, vai ter o ministério de Moisés e Elias antes que Cristo, a pessoa de Cristo apareça, depois dos 3 anos e meio, aqui para nós, a noiva também teria o ministério de Moisés e Elias. É a junção do tempo na segunda cavalgada. Na primeira parte, seria a unção de Moisés. E na segunda parte, Elias. E depois que cumprisse esse tempo, assim como cumpriu o tempo na sétima era, quando se cumprisse aquele tempo, seria o próprio Cristo, Jesus Cristo, que estaria entre nós. O próprio Jesus Cristo. Não é verdade? Agora, eu quero que vocês notem uma coisa aqui.
Como é que Paulo disse que ele se manifestaria? Como é que o homem do pecado se manifestaria, o filho da perdição, antes que isso acontecesse? Então, antes que essa aliança fosse confirmada pela segunda vez, não agora, lá atrás, não lá no meio das denominações, mas somente para a sua noiva, somente para o grupo eleito. Quando isso estivesse acontecendo, ali então já teria se manifestado o homem do pecado, o filho da perdição. E nós vimos a transição do ministério, ele saindo de ser apenas o homem do pecado, que quer dizer apenas um homem com pecado, para se tornar o próprio Deus do pecado encarnado em um homem. Essa é a diferença. Assim como Deus usou os homens nas eras, os mensageiros, mas quando chegou na última era, foi o próprio Deus no homem, a plenitude de Deus no homem. Nós vamos ver que na última cavalgada de Satanás, no rastro da serpente, foi exatamente isso que aconteceu. E agora capta com atenção o que eu vou falar aqui. Apocalipse 12, leia comigo Apocalipse 12. Diz assim, ó. Apocalipse 12. Veja aqui comigo, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Tá vendo aí, né? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Tá. Se você quiser segura aberto a sua Bíblia. Vamos no livro de Daniel. Abra comigo no livro de Daniel. Eu quero repassar algo que eu falei aqui. Eu quero que vocês captem algo maravilhoso que está sendo dito aqui para confirmar que foi exatamente o que o profeta disse. Agora, capítulo 8 de Daniel, versículo 8. Abra aí comigo. Diz assim, ó. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Agora, você vai descobrir que Daniel 8, versículo 8, é a mesma cena de Apocalipse 12, versículo 7. Você vai ver que quando isso estava acontecendo, quando o bode estava na sua maior força, o que é que aconteceu? Aparece quem no meio deles? Aparentemente era Lutero, mas não era Lutero que estava lá, era Cristo que estava lá. Cristo que estava lutando para derrubar aquele velho sistema romano para que trouxesse a libertação para nós aqui, muitos dias depois do início da obra. Você está entendendo? Então, ó, e o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Compare lá então. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Quebrou a força deles. Agora, ali onde diz que quebrou, a ponta foi quebrada e subiram no seu lugar 4 também notáveis, 4 pontas. Onde nós estamos vendo dizer que quebrou em 4 pedaços aqui para os 4 ventos do céu, em Apocalipse 12 está dizendo que o seu lugar não se achou mais nos céus. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Depois que a obra da reforma aconteceu, veio aquele mensageiro Lutero, que era Cristo usando aquele vaso, logo em seguida veio John Wesley, e aí nós já estamos saindo da era de Filadélfia, entrando na era de Laodiceia, começando a era de Laodiceia para frente. O que acontece ali? O seu lugar no céu não foi mais achado. O seu lugar no céu não foi mais achado. Ele foi derrubado onde então? Lê lá comigo em Apocalipse 12. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Em outras palavras, os céus é a palavra. Então, o pouquinho de mistura de palavra que tinha até então foi desmascarado por Lutero. E o que segurava que toda a força demoníaca de Satanás não fosse vir contra o povo de Deus, é porque ainda havia um pouquinho de palavra misturado no poder romano. É por isso que quando essa hora chega, nós vamos ver o que acontece. Mas, irmãos, capta isso aqui, sem querer dar muita informação, fazendo bem simples para vocês. Quando isso acontece, isso se concretiza, o seu efeito máximo toma lugar na 7ª era, quando isso acontece, que arrebenta aquele poder católico, separa em 4 partes. Agora, o que acontece? Verdadeiramente, ele foi lançado na terra. Olha quem que cai na terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado aonde? Na terra.
e os seus anjos foram lançados com ele. Lembre-se, ele não caiu sozinho. Caiu ele e os seus anjos. Caiu ele e os seus mensageiros. Tá. Agora, abra sua Bíblia em Apocalipse 7. Nós vamos ver algo acontecendo ali. Apocalipse 7. E depois dessas coisas vi 4 anjos. Olha aqui. Quem são esses 4 anjos? Quem são aqueles 4 mensageiros? Quem são aqueles 4 reis de Daniel 8 que aparecem no tempo do fim? 4 reis. Porque quando o anjo forte vem para Daniel, ali na sequência, você pode ver aqui em Daniel 8, verso 22, você vai ver que são 4 reis. São 4 reis que aparecem. Esses 4 reis que estão aparecendo lá são esses mesmos 4 reis que estão aparecendo em Apocalipse 7. Está dizendo assim: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Agora, irmãos, sabe quando é que isso estava acontecendo? Eu pergunto para você e você vai me responder. Quando foi que o profeta teve a visão? Que ele viu aqueles 4 reis. E eles estão aqui agora, fazendo exatamente o que a visão disse que eles fariam. Não apareceu 4 reis lá? Quem eram aqueles 4 reis? O primeiro rei era Benito Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha nazista e Stalin, Joseph Stalin, na Rússia comunista. E quem era o quarto rei que levou o resto do mundo à guerra? Estados Unidos da América. Então são 4 reis que aparecem ali. Então esses 4 mensageiros de Satanás que foram lançados sobre a terra, adivinha onde é que eles caíram? Adivinha quem é que eles foram usar para se manifestar na terra? Porque Paulo disse que ele se manifestaria na terra. Agora, irmãos, lembre-se, se aquilo ali foi do jeito que foi, e não era a encarnação completa de Satanás, não era tudo que ele... Porque ele só pode se encarnar completamente de acordo com o tanto que nós saímos da terra. Quanto mais nós saímos da terra, mais ele se encarna. Porque o único que lhe segura, o único que o retém, diz a Bíblia, aqui na sequência de 2 Tessalonicenses capítulo 2, a única coisa que o retém é o Espírito Santo. Acontece que o Espírito Santo só está no povo eleito, só no povo eleito. Então ali diz assim, ó, eles aparecem, esses 4 anjos em Apocalipse 7, e aqui está dizendo o quê? Que eles seriam quem causaria a destruição da terra. E eles fizeram exatamente... Agora lembre-se, quando é que foi a visão de 33? A visão dos 4 reis? Foi em 33. Mas quero dizer, quando é que a visão de 33 verdadeiramente se cumpriu? Em 1933, o profeta viu esses 4 reis surgindo, mas eles não estavam no seu ministério ainda. Eles estavam apenas começando o seu ministério. Mas, em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, quem é que estava lá? A Itália de Benito Mussolini, a Alemanha nazista, a Rússia comunista de Stalin e os Estados Unidos da América, que ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, já o poder romano já havia invadido a América através das obras dos nicolaítas para depois inserir a doutrina dos nicolaítas. Então eles mudaram o estilo de vida dos americanos primeiro para que eles pudessem estabelecer a abominação desoladora que rapidamente se esparramou por tudo, por todas as denominações, não é verdade? Então é isso que está acontecendo em Daniel 8. E Bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar aquele poder de Satanás, o poder de um homem do pecado, que governava o mundo, foi repartido em 4 homens do pecado. Você está entendendo? 4 homens do pecado. Aquele mesmo espírito ditatorial que a besta teve durante a era, de mandar matar, mandar prender, a Inquisição com milhões e milhões e milhões de pessoas mortas, aquele mesmo poder agora havia caído nessas nações. Tá. Na visão de 33, o profeta disse que de um lado, a Rússia engoliria o fascismo e o nazismo. Então deixaria de existir aquela nação, aquele poder deixaria de estar governando a partir da Itália e da Alemanha e só estaria governando agora a partir da Rússia. Só que do outro lado sobrou mais um.
Do outro lado sobrou mais um. Quem é que sobrou do outro lado? E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o, que é o sul, né? Muito para o sul, muito para o oriente e para a terra formosa, que é Israel. Agora, quem é essa ponta pequena que cresceu dos Estados Unidos da América? Desde então começou a crescer, porque ela começa a crescer aqui. Uma pontinha pequena e ela vai ganhando a mesma força que ela tinha antes de levar a pancada. Você está entendendo? E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, que é o sul, e para o oriente e para a terra formosa. E olha o tamanho que tomou essa ponta, muito maior do que aquela das eras negras da Inquisição. Nós estamos falando da última cavalgada de Satanás. Nós estamos falando da manifestação do filho da perdição. Irmãos, não tem como nós termos tido o ministério do Filho do Homem se o ministério do Filho da Perdição não está aqui. Porque os dois aconteceram ao mesmo tempo na primeira vinda de Cristo. Não é verdade? Mas veja, assim como a plenitude de Deus só entrou no dia que ele foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, em outras palavras, só quando ele encontrou os olhos do profeta, encontraram os olhos do Messias, aí ele pôde dizer que ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre Jesus. A plenitude de Deus havia descido sobre ele e assim ele vai no seu ministério. Ele inicia o seu ministério do Filho do Homem. Satanás, a mesma coisa acontece. Ele já estava vivo na terra. Essas nações já estavam aqui. Mas era só no final que a plena encarnação, o próprio diabo, entraria dentro daquela pessoa, o filho da perdição, Judas. E se engrandeceu até ao exército do céu, e alguns do exército, e das estrelas, deitou por terra e as pisou. Então, até contra quem que ele se engrandeceu? Contra o exército do céu, contra a palavra. Porque quem é o exército do céu? No exército do céu não tem 7 estrelas maiores? Tem o sol, que é o líder, depois tem 7 estrelas maiores, que é o exército dos céus. Não é? Os 7 mensageiros. Então ele se engrandeceu contra a palavra desses 7 mensageiros que havia se manifestado na 7ª era. E o que ele faz? E se engrandeceu até o exército do céu. E alguns do exército, alguns daqueles que estavam debaixo dessas estrelas maiores. As estrelas que estão, lembre-se, a estrela maior tem muitas estrelas para baixo. Então, debaixo da estrela maior, Lutero, muitos luteranos caíram. Debaixo da estrela maior, John Wesley, muitos das estrelas menores, metodistas, caíram. Debaixo da estrela maior, Elias, muitos que foram chamados na era de Laodiceia, caíram. Ele enganou todos estes. Não os mensageiros, não a palavra, mas aqueles que haviam estado na palavra, mas não permaneceram até o fim. Tessalonicenses diz, e aqueles que permanecerem, aqueles que estiverem até o final. E a deitou por terra e as pisou. Então veja, ele deitou por terra até as estrelas que estavam debaixo da estrela maior da última era. Muitos mensageiros que estavam propagando a luz da 7ª estrela, muitos mensageiros caíram durante essa segunda cavalgada. Muitos deles caíram. Esse se engrandeceu até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Não é Cristo? Porque quando Cristo chega em cena, mais uma vez, ele se engrandece contra ele. Esse se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Agora, irmãos, preste bem atenção nesse verso 11. Preste atenção, tenta entender comigo aqui. Se você quiser anotar aí, eu vou falar algo aqui, vamos dizer assim, é um gelo fino e eu não quero que você caia. Quero que você capte o que eu vou falar aqui. Até a 7ª era, existia um tipo de sacrifício contínuo. Assim como lá nos dias de Jesus, até ele chegar em cena, até o Messias aparecer em cena, existia um tipo de sacrifício contínuo, que não era o verdadeiro. Você está entendendo? Aquele não era o verdadeiro. Então esse aqui, esse engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra.
Então ele tirou o sacrifício contínuo antigo. Ele tira o sacrifício contínuo antigo e o que acontece depois? E o exército foi-lhe entregue, 200 milhões de demônios. Com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Agora, nós sabemos que o verdadeiro sacrifício contínuo, a verdadeira expiação, o verdadeiro Cordeiro de Deus é a palavra de Deus que se manifestou ao mesmo tempo que esse camarada estava aparecendo. Então acontece duas coisas ali. O primeiro sacrifício contínuo é tirado, Deus não aceita mais aquele lá porque o verdadeiro chegou. E o segundo que é manifestado, o verdadeiro que é manifestado, a palavra revelada, manifestada entre o povo da sétima era, também é tirado por ele, mas não da noiva. Ele derruba a verdade, porque aqui diz assim, ó, e o exército lhe foi entregue, os 200 milhões de demônios, com o sacrifício contínuo. Por causa das transgressões, ele lançou a verdade por terra. Em outras palavras, ele não cessou o sacrifício contínuo para a noiva. A misericórdia continuou para a noiva, mas para eles não havia mais misericórdia. Ele conseguiu derrubar a revelação da palavra. Não diz lá em Apocalipse 3:20 que ele foi visto pelo lado de fora, porque ele foi expulso dentro do seu próprio santuário. Então agora ele estava pelo lado de fora, chamando para que saísse para o lado de fora, para que então esses que saíssem para o lado de fora fossem chamados realmente à verdadeira expiação, fazendo-se assim o tabernáculo de Deus, o verdadeiro tabernáculo de Deus. Né? Então é isso que está dizendo ali. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Agora, olha o que diz aqui, olha o que o profeta vai dizer. Vamos ver aqui, ó. Irmãos, lembre-se, eu estou falando da sétima era e estou falando da segunda cavalgada. Eu estou falando do que está acontecendo, o que aconteceu, o que já aconteceu aqui na segunda cavalgada. A mesma coisa que aconteceu lá, aconteceu aqui. O mesmo programa, o mesmo desafio que houve lá, o mesmo mapa percorrido lá, nas pegadas de Elohim. Quem era que estava caminhando lá? Não era o William Branham. Era o Elohim que estava caminhando lá, deixando as pegadas para que quando nós tivéssemos o nosso desafio, nós seguíssemos as suas pegadas na segunda cavalgada. Porque Elohim disse, eu cavalgaria esse caminho uma vez mais. Não seria o William Branham que cavalgaria esse caminho uma vez mais, mas o Deus de William Branham, que estava fazendo ele cavalgar aquele caminho. Não é verdade? É ele que estava fazendo ele cavalgar aquele caminho para nos dar um exemplo, para mostrar para nós como é que se fazia para alcançarmos esta graça que nós temos recebido, não é verdade? Então, você tem que lembrar disso. O mesmo desafio lá é o mesmo desafio aqui. Não disse a profecia? Porque tu tens escolhido o caminho difícil, o mais estreito. Uma grande porção do céu te espera. Que porção é essa? Que porção é? É a terra prometida. Mas para chegar na terra prometida, nós temos que passar pela Palestina. Não é verdade? Para chegarmos na terra prometida, nós temos um caminho a percorrer. E ninguém vai chegar na terra prometida sem ter percorrido exatamente o mesmo caminho que o profeta trilhou. Se ele trilhou e Deus vindicou o seu caminho, e nós caminharmos no mesmo caminho, Deus vai vindicar da mesma maneira, receberemos o mesmo galardão que ele recebeu, o galardão de profeta, que significa Deus dando a nós a sua palavra, nos dando a capacidade de nós compreendermos a palavra de Deus nesta hora. Agora, olha o que ele diz aqui, ó. E os sacerdotes disseram, preste atenção no que ele está dizendo aqui. E os sacerdotes disseram para João, olha só, você quer me dizer que virá um tempo quando este grande templo, nossa grande organização vai cair? Olha, irmão. E os sacerdotes disseram, você quer me dizer que virá um tempo quando este grande templo, nossa grande organização vai cair? Esse povo que se tornou vitorioso no mundo inteiro por esses 50 anos. Eu não estou falando mais da primeira cavalgada. Eu estou falando do espelho na segunda cavalgada. Espero que você esteja captando. Perguntando para João, você quer me dizer que virá um tempo quando este grande templo, nossa grande organização vai cair? Ele disse, claro que vai. Eu gosto de João Batista, eu gosto de Elias, porque era Cristo neles. Ele disse, claro que vai. Como que você sabe? Aí ele perguntou assim, ó, como é que você lê lá na Escritura? Há um Messias vindo e esse Messias
vai tirar o sacrifício contínuo. O Messias tiraria o sacrifício contínuo. Agora veja, o diabo viria para tirar o verdadeiro sacrifício, mas quem tiraria o primeiro sacrifício era o Messias. Quando ele apresentasse o verdadeiro sacrifício entre as denominações lá e entre os denominacionais aqui, ele inutilizaria o velho sacrifício, o velho modelo, o velho sistema. Mas quando ele manifestasse o novo, o verdadeiro, o autêntico, o vindicado por Deus, a verdadeira expiação, a verdadeira palavra, adivinha o que o anticristo faria? Não contra a noiva agora, porque ela aceitaria. Ela aceitaria o verdadeiro sacrifício, ela aceitaria a palavra, ela receberia a palavra, mas os demais, não. Eles seriam enganados. E como é que eles seriam enganados? Pelo assolador, pelo anjo do abismo, pela abominação desoladora, pela inundação. Diz que ele viria como inundação, já vou ler para vocês. Como é que você lê na Escritura? Há um Messias vindo e este Messias vai tirar o sacrifício contínuo. Daniel que disse, o profeta que disse, aleluia, eu me sinto mais religioso cada vez mais. Eu tenho que parar, o profeta está dizendo. Como você sabe? O profeta que disse, Daniel disse. Então, o que aconteceu então? O que aconteceu então? Ele queria ver as obras de Deus. Então João disse, eu saberei quem ele é quando ele chegar. Quando ele chegar, quando o verdadeiro chegar, o profeta, quando o verdadeiro chegou para ele, ele reconheceu. E ele apontou para nós quem era, a palavra. Não é verdade? Quem é que apareceu a ele em cima do rio Ohio? Não foi a palavra? Não era o anjo do Senhor? Ele disse que foi o anjo do Senhor que apareceu lá. E o anjo do Senhor não é o Senhor? E o Senhor não é Deus? E Deus não é a palavra? Então, ele disse assim, então o que aconteceu lá? Ele queria ver as obras. João disse, eu saberei quem ele é quando ele vier. Aí ele disse, um dia ele estava parado lá e ele disse, sim, virá um tempo que o sacrifício contínuo será tirado. Virá um tempo que o sacrifício contínuo será tirado. O velho sacrifício contínuo será tirado. Sim, virá um tempo. E já veio. Já veio e o povo não viu que isso aconteceu. Já aconteceu. Deus não aceita mais aquilo lá, porque o perfeito tem chegado. Ele tem confirmado de novo, mais uma vez, a sua aliança. Ele tem falado de novo com João. Ele falou pela segunda vez com João. E o que ele disse? Um dia ele estava para lá e ele disse, sim, virá um tempo que o sacrifício contínuo será tirado. O Messias será o sacrifício contínuo. Então, o velho seria tirado. E agora, o velho sai e o novo entra. O Messias será o sacrifício contínuo. E, ó, o que acontece depois que ele for colocado? Depois que o Messias ser o sacrifício contínuo, o que vai acontecer? A abominação que traz desolação se estabelecerá. Agora eu pergunto para você. Na era denominacional, o sacrifício contínuo que eles tinham, a palavra que eles tinham, até então, não revelada, não é verdade? Um tipo do que viria depois. Antes que a abominação desoladora entrasse, Deus manifestou entre eles, antes que ele entrasse no seu ministério, antes que ele entrasse e invadisse tudo, Deus deu uma chance para eles. Deus manifestou verdadeiramente quem era o sacrifício contínuo verdadeiro. A palavra, a expiação. E por 10 anos, irmãos, por 10 anos, de 1946 a 56, ele manifestou essa palavra, ele provou, confirmou a sua aliança, vindicando ele sendo o Messias, com o discernimento, com tudo que o Messias disse que faria. E o que eles fizeram? Rejeitaram. E por eles terem rejeitado não a velha, eles não rejeitaram a velha palavra. Eles não rejeitaram o velho sacrifício contínuo, a velha expiação. Eles rejeitaram o novo, quando o novo chegou. Agora, irmãos, o que aconteceu na segunda cavalgada? O que aconteceu na segunda cavalgada? Eles aceitaram a primeira manifestação de forma não revelada. Porque, irmãos, vejamos que na primeira cavalgada, a revelação verdadeira do Cordeiro, a plena revelação, Deus começando progressivamente a revelar a expiação, revelar a palavra, revelar o Cordeiro, a sua plenitude só chegou no final do ministério do mensageiro. No final da era, depois do final da era Laodiceia. Ou quando eles já tinham tido o jubileu deles, não é verdade?
E o que é que acontece aqui, nessa segunda cavalgada? A mesma coisa. A mesma coisa acontece aqui. Então, nós vemos que a manifestação ou a revelação completa da palavra não podia vir antes. Deus tinha um dia determinado, um tempo determinado, onde o Messias estaria. Deus não determinou um tempo para os judeus? De que seria 3 anos e meio, e naqueles 3 anos e meio, o Messias será vindicado mais uma vez para eles, ele confirmará a aliança mais uma vez. Agora, você fala assim, mas Deus não determinou um tempo para os gentios. Deus determinou um tempo para os gentios, sim, Senhor. Porque a mesma coisa, a mesma obra que Deus está fazendo com os judeus, o mesmo programa, o profeta chegou a dizer, você não está vendo o programa todo? Não é só para eles. É para eles e para nós. É o mesmo programa. Não é verdade? Então é isso que Deus está fazendo. Se nós olharmos o que Deus fez com eles, o que Deus está fazendo com eles, o que Deus vai fazer com eles, você vai ver que exatamente a mesma obra ele tem feito com a sua noiva. Não é? Nós já estressamos isso aqui inúmeras vezes aqui no programa. E ele diz aqui, ó. Aí, quando ele disse assim, um dia ele estava parado lá e ele disse, sim, virá um tempo que o sacrifício contínuo será tirado. O Messias será o sacrifício contínuo e a abominação que traz desolação se estabelecerá. Então, depois que Deus manifestou a palavra, Deus manifestou de todas as maneiras possíveis. De todo o sinal do Messias. Mas lembre-se que Deus tinha que fazer isso ali, não só com o seu profeta, ele tinha que fazer aquilo ali com o seu grupo também. Não é verdade? Então vai desde o começo até o final. E gradualmente a noiva cresce, a noiva sobe e gradualmente o diabo é mais e mais, cada vez mais encarnado no seu grupo aqui embaixo. Aí ele perguntou assim, ó, Rabi, perguntou para João Batista, onde é que você achou isso? Isso é contrário ao nosso credo. Onde é que você está tirando isso? Aí ele diz assim, mas não é contrário à palavra de Deus. Lá está um profeta, porque a palavra do Senhor estava com aquele profeta. Ah, meu irmão, e de saber que tem um profeta aqui hoje, tem outro profeta em cena. E toda vez que tem um profeta em cena, dias de juízo são, dias de vingança são. O que muita gente esqueceu, que esse é o dia da vingança do Senhor. Esse é o dia que o Senhor se vingaria. Realmente, a palavra não está trazendo... Leia a mensagem, almas que estão em prisão agora, para você ver do que se trata aquilo lá. Ele disse assim, lá está um profeta, porque a palavra do Senhor estava com aquele profeta. É verdade. E ele disse que, eis aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra revelada, que tem finalmente vindo para o grupo, para tantos quantos quiserem aceitar. Porque o Espírito e a esposa dizem, vem. Vem para onde? Para a palavra, para a revelação. Para que escape do juízo de Deus que já está caindo sobre a terra. Isso está na mensagem. Se Deus é por nós, então onde está todos os milagres? Do dia 31 de dezembro de 1961. Né? Então, nós vemos o que é que ele faria exatamente da maneira que ele disse que faria. E você pode acompanhar no livro de Daniel, vou repetir para vocês, livro de Daniel, para nós encerrarmos, no versículo 11, quando ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Ele se engrandeceu até o próprio Messias, até o próprio Cristo. Veio contra a palavra. Na primeira cavalgada e na segunda cavalgada. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Quando Cristo vem, ele inutiliza o velho sistema. E agora a mesma coisa aconteceu agora aqui no povo do terceiro êxodo. Ele inutiliza, não vale mais nada. Por quê? Porque ele finalmente confirma a sua aliança pela segunda vez. Ele revela, através da revelação da sua palavra, a noiva reconhece, ou a própria noiva reconhece que ela é a palavra. Né? Mas o que acontece então? E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue. O exército foi entregue para o outro príncipe, para aquele que subiu do abismo, os 200 milhões. Para quê? Por causa das transgressões, por causa da apostasia. Depois da apostasia, quem é que se manifesta? Depois da apostasia, quem é que se manifesta? O homem do pecado, o filho da perdição. E por causa das transgressões, ele lançou a verdade por terra. Ele não lançou o velho sacrifício contínuo por terra. Esse ali quem lançou foi o próprio Cristo. Quando ele veio e manifestou a palavra de Deus aqui para nós. Ele inutilizou o velho sistema. E essa mesma coisa aconteceria na segunda cavalgada, quando Deus estivesse lidando agora com Eliseu, com a noiva, com João.
E o que acontece? Lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Não é isso que ele vai fazer com as virgens nécias? Aqui na segunda cavalgada? Ele não vai lançar as virgens nécias diretamente para a tribulação? Ele não vai lançar todos os demais, inclusive os judeus, fora os 144 mil, todos na tribulação? Congregá-los para a batalha do Armagedon? Exatamente isso que nós estamos vendo que tem acontecido no nosso dia. Nós estamos vendo as palavras se cumprindo. Nós estamos vendo com que velocidade que elas estão se cumprindo e quão clara a palavra de Deus tem se tornado para nós, vindicando assim de que o Messias está aqui. O Messias está na terra mais uma vez, provando assim que o anticristo também já está aqui. Nós vemos que quando ele é lançado na terra, assim quando ele foi lançado na terra, foi visto primeiro na forma daqueles 4 mensageiros, caindo nos 4 cantos da terra, depois ele tenta unificar o seu poder de novo, tenta soldar, diz o profeta, ele tenta soldar protestantismo, ele tenta soldar o catolicismo, ele tenta soldar tudo para retomar o seu império de volta. Mas desta feita, o mesmo crime que ele cometeu lá em cima, agora Deus deu como pena para ele aqui embaixo, onde o seu reino agora está dividido. E o reino que estiver dividido não subsiste. Ainda que lá em cima, não é que o reino estava dividido, mas o reino foi tirado, aquela parte foi eliminada, exterminada, não era parte, nunca foi, nem antes, nem desde antes da fundação do mundo foi parte do reino de Deus. Mas agora no tempo final, o próprio reino de Satanás está lutando contra o reino de Satanás, o rei do norte e o rei do sul. O comunismo versus o romanismo. E de acordo com as escrituras, de acordo com assim diz o Senhor, o comunismo, a Rússia, o Império da Rússia vai jogar uma bomba atômica no Vaticano e destruí-la em 1 hora. Ou uma bomba atômica, ou uma bomba de hidrogênio, o profeta disse algum tipo de bomba que vai ser jogado. E também, no final da última visão, das 7 visões que ele teve em 1933, ele viu os Estados Unidos da América em nada mais a não ser crateras. Então nós vemos que chegou a hora da noiva de Cristo realmente decolar, da noiva de Cristo realmente sair da terra. E nós estamos sentindo que o Senhor está se movendo. E quando o Senhor se move, o seu corpo se move. Se a noiva está se movendo na palavra, se a noiva está amadurecendo na palavra, é sinal de que o Senhor está prestes a fazer algo tremendo. Porque o Espírito e a noiva, o Espírito e a esposa dizem vem. Não é verdade? Eu espero que tenha ficado claro. Eu não quis... eu tenho mais citações, se a gente tiver mais oportunidades eu vou falar sobre elas. E, irmãos... Eu particularmente, nesses últimos dias, tenho andado, assim como Daniel ficou, estremecido em ver o cumprimento da palavra de Deus e tão real que a palavra de Deus tem se tornado para nós e saber quão próximo nós estamos deste dia glorioso de termos os nossos corpos transformados e nós sairmos completamente desta terra. Não só tomados no Espírito, mas tomados na carne, onde Deus prometeu que o mesmo Espírito que vivificou aquele corpo morto dele, que estava lá, desta feita, vivificaria os nossos corpos mortos aqui, ainda enquanto estivéssemos vivos. Nós que permanecêssemos, nós que estivéssemos vivos, ele faria isso através do poder desta santa palavra de que nós temos falado para vocês nesta noite. Eu espero que o Senhor Deus continue ajudando a cada um de nós e que você se levante nessa hora para lutar por esta verdade, porque todo o inferno está contra a revelação da palavra de Deus nesta hora. Espero que tenha sido de ajuda para você nesta noite, para esclarecer alguns pontos e como é que Satanás foi lançado na terra e como é que ele entrou na sua última cavalgada e quando ele entrasse na sua última cavalgada, ele entraria dali até a perdição. Ele sairia do ministério ele sairia do ministério do homem do pecado e entraria no ministério do Filho do Homem. Isso não aconteceria da noite para o dia. Não. Ele começaria gradualmente. E a Bíblia disse que para a última cavalgada, que depois que ele fosse lançado na terra, ele tinha 7 coroas. Não é verdade? Ele tinha 7 coroas. Ele próprio, a sua própria pessoa, não seus mensageiros agora. Não seus mensageiros. A sua própria pessoa teria 7 coroas. Não seus mensageiros que caíram nos 4 cantos da terra,
mas a sua própria pessoa foi coroada 7 vezes. A Bíblia nos deu aquela identificação. E como nós vimos, a visão foi em 1933. E ela só se cumpriu, aquele chifrinho só aparece nos Estados Unidos da América depois da Segunda Guerra Mundial, ou a partir do começo da Segunda Guerra Mundial. A partir do começo da Segunda Guerra Mundial. Depois da visão de 33, não pode ter sido antes, senão as escrituras se contradiriam. Então, após a visão de 1933, ele viu que viria. Em outras palavras, a visão de 1933, ou as 7 visões, na verdade, nada menos é do que a encarnação de Satanás, que começou primeiro com o seu império estilhaçado, depois ele reúne o seu império e ele governa, e ele é coroado através daquele chifrinho, que é o ministério do filho da perdição, que é o ministério do homem do pecado, que é o ministério da besta, a sua última cavalgada que vai até o final. E nós mostramos no ano de 2013, nós mostramos aqui, Deus mostrou através da sua palavra como é exatamente que ele faria, onde a Bíblia diz que 2 deles estariam vivos, os últimos 2 estariam vivos, e tantos demais detalhes mostrando exatamente o que ele faria e como seria. Espero que você esteja acompanhando com atenção e que você esteja atento para esse momento tão maravilhoso que nós estamos vivendo. Se você errou até aqui, não erre mais. A partir daqui, tome a sua decisão e siga em frente, porque Deus é fiel para cumprir, desde que você permaneça na sua palavra, desde que você seja fiel a Ele. Nesta noite, para nós, você escreva, apesar que agora nós estamos falando diretamente para nós, você escreva, apesar que agora nós estamos falando diretamente para nós, você escreva, apesar que agora nós estamos falando diretamente para nós, você escreva, apesar que agora nós estamos falando diretamente para nós, você escreva, apesar que agora nós estamos falando diretamente